Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. A Ele seja toda a honra, glória, louvor, a nossa oração, a nossa adoração, pois Ele é Deus, Ele é aquele que faz companhia para aquele que está só, para aquele que está aflito, desanimado, que Ele seja a nossa melhor companhia, amém? No Salmo 40, o salmista fala: esperei pacientemente pelo Senhor. Mas no Salmo 70, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Amém? Fala assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha, os que dizem, ha, ha, folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus, amém? E nós amamos a salvação do Senhor, vamos dizer, engrandecido seja Deus. Nessa luta, nessa dificuldade, engrandecido seja Deus, pois Ele vai entrar com o impossível, com o improvável, com o sobrenatural, e todos vão ver que Deus está com você, que Ele está comigo, porque Ele é o nosso Emanuel, Ele prometeu. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas, né? Senhor, não demora para socorrer, para vir com a tua ajuda sobrenatural, porque vão é o socorro do homem. No Salmo 108 também fala assim, 12. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Porque o que é possível o homem faz, mas o impossível é só Deus. E nessa situação impossível, nessa situação que parece que o mar está cobrindo o teu barco, que Jesus está demorando, Jesus está dormindo, Jesus não está ouvindo, mas Ele vai vir em socorro sim, porque Ele é fiel, porque Ele olha desde os céus, Ele enxerga as nossas aflições, as nossas angústias, Ele enxerga tudo aquilo que é gigante na nossa vida, que são leões que nos afrontam, que são ursos, que querem nos devorar, mas o Senhor é aquele que nos socorre, aquele que nos ajuda. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito nessa tarde, para nos livrarem em todos os nossos caminhos. Que o Senhor venha com uma solução e um socorro dos altos céus. Venha em favor da tua vida, em nome de Jesus, amém? E eu estava lendo a Bíblia, Isaías 32:8. Boa tarde, Maria Nilza Paz. Fala assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Então, quando nós projetamos coisas nobres, essa nobreza nos mantém em pé. Principalmente quando nós temos a causa do reino, né? Quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas o Senhor se encarrega de nos acrescentar, né? Nós vamos trabalhando, nós vamos fazendo a obra do Senhor, nós vamos buscando ao Senhor, e o que nós precisamos Ele acrescenta, amém? Então vamos entrar em oração nesta tarde e vamos clamar ao Deus que por nós tudo executa. O Senhor levará a bom termo tudo que nos diz respeito. Andando quando nós estamos andando no meio da angústia, o Senhor vai nos socorrer, né? O Senhor vai entrar com o seu auxílio, com a sua graça, com o seu favor, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Deve ser a tua internet, Nilza. Então vamos entrar em oração. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, ó Deus, como diz a tua palavra, Senhor, engrandecido seja o Senhor nas nossas vidas, através das nossas vidas. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. A ti nós tributamos toda a honra, toda a glória,
todo o nosso louvor e adoração, pois Tu és o nosso Deus, Tu és a rocha da nossa fortaleza, Tu és aquele em quem nós construímos a nossa casa, e a Tua palavra diz que aquele que construiu a Sua palavra na rocha, ainda que venham as chuvas, os ventos, as tempestades, ela não será abalada. Nós queremos ser, Senhor, como o coqueiro, que firma as nossas raízes em Ti, e o Senhor nos mantém seguros, Senhor, junto a Ti. O Senhor nos mantém, ó Deus, firmes, Senhor, fortes, ó Pai. Ainda que nós possamos vergar, o Senhor há de nos levantar. A Tua palavra diz que, Senhor, o justo pode cair 6 vezes, mas na 7ª o mal não lhe tocará. Pai, nós queremos Te agradecer pelas famílias, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, mantém essa instituição guardada, Senhor, livre de todo mal, livre da separação, Senhor, livre das maldições, Senhor, hereditárias, Pai. Quebra, Senhor, todo mal, destrói, Senhor, toda investida contra a família, em nome de Jesus. Senhor, que os lares sejam abençoados, que os maridos aprendam a amar as esposas como o Senhor ama a igreja. Senhor, que eles sejam sacerdotes, provedores, abençoadores. Pai, que as esposas sejam idôneas, mulheres virtuosas, que instruem os seus filhos nos Teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos, porque nós declaramos que são herança bendita do Senhor aqui na terra. Senhor, guarda a vida deles aonde eles estiverem. Dá ordem aos Teus anjos para estarem acampados ao redor deles. Senhor, em nome de Jesus, que toda seta inflamada, toda investida do maligno caia por terra em nome de Jesus. Nós os abençoamos e Te pedimos que o Senhor revele essa palavra, que aquele que honra pai e mãe vai bem na terra e prolonga os seus dias. Ó Pai, abençoa, Senhor, a obra das mãos, abençoa o futuro, o casamento daqueles que ainda não se casaram. Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, a situação financeira. Senhor, nós colocamos, Senhor, genro, nora, netos no Teu altar e Te pedimos a Tua graça, a Tua proteção, Senhor, a Tua direção para tudo que eles fizerem, Pai. Quieta, Mel, cachorro na live. Que todo intento do maligno, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, cuida, guarda e livra cada um de todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa cada cidade representada, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai. Ó Deus, que toda interferência maligna seja amarrada em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada cidade representada, Pai. Em nome do Senhor, abençoa, Senhor, livra e guarda de todo o mal. Traz, Senhor, projetos, Senhor, nesse tempo, ó Deus, que beneficiem o pobre, o necessitado. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, pelo nosso Brasil. Senhor, obrigada, Senhor, por esta nação tão linda. Nós declaramos e profetizamos: levanta e resplandece, Brasil, porque já vem a Tua luz. Que a glória do Senhor venha nascendo sobre Ti, porque eis que sobre a terra havia trevas, mas que sobre Ti a luz do Senhor venha raiando, venha brilhando, Senhor, e que os povos caminhem ao resplendor que Te nasceu. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, levanta pessoas idôneas nessa nação, continua limpando, libertando, curando, salvando. Jesus, que o povo tenha uma revelação. Mel, quieta. Perdão, gente, é que eu tenho muito cachorro aqui. E eles participam quietinhos, mas hoje fizeram um auê aí. Senhor, abençoa o nosso Brasil, de norte a sul, leste a oeste, haja ordem e progresso. Senhor, visita este mundo com a Tua paz, Senhor. Ó Deus, cuida daqueles que, Senhor, são oprimidos, necessitados, estão passando, Senhor, ó Deus, por dificuldades. Que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja socorrendo, ajudando. Senhor, envia socorro dos altos céus, porque na Tua palavra nós vimos muitas
muitas vezes que o Senhor socorreu dos altos céus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, esse mundo com a tua paz. Ó Deus, promove a paz entre, Senhor, esses povos que estão em guerra. Senhor, há tanto tempo, ó Deus, vem com o teu amor, vem com a tua misericórdia, dá sonhos espirituais. Coloca, Senhor, o pavor do teu nome, Senhor, o temor do teu nome nessas vidas, Pai, para que não haja, Senhor, essa dizimação de vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós temos visto, estamos estudando, vendo sobre Gideão, que o povo deles estava oprimido por 7 anos, né? E o anjo aparece e Gideão traz uma oferta para ele e o anjo fala para ele colocar aquela oferta na penha, na rocha. Então toda a nossa oferta, toda a nossa vida tem que ser colocada em Jesus Cristo, que é a nossa rocha, que é a pedra principal, é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas é a pedra que sustenta a igreja. Jesus é o cabeça, né? Então, depois ele vai e faz outra prova, porque Deus mesmo estava chamando Gideão, e Gideão estava duvidando, estava temeroso, mas não era para menos, porque eram muitos anos numa opressão, muitos anos sendo roubados, saqueados, e ele estava malhando trigo no lagar, que é um lugar onde se espreme uvas, para enganar os midianitas. Ele era o menor da casa dele, ele era da menor família, ele tinha uma baixa imagem, mas Deus chama aqueles que não são para confundir os que são, né? Ele fala que chama os loucos desse mundo para confundir os sábios, os fracos para confundir os fortes. Aí eu falei, Senhor, tô dentro, né? Aí o anjo veio, ele falou, espera um pouco, foi lá, fez uma oferta cara que custou. E Deus se agrada quando a gente dá algo que custa para o Senhor, né? E aí o anjo respondeu com fogo, saiu fogo da penha. Eu estava lembrando de Elias também, que eles estavam passando fome lá, e havia muitos profetas falsos, 850, né? 400 de Baal e 450 de Azera. Então ele falou assim, nós vamos fazer uma prova, vamos ver quem que é o Deus verdadeiro, se é o Deus que eu estou pregando, ou se é esse Deus que vocês estão servindo, que é Baal. E ele edificou o altar, fez um córrego ao redor, né? Armou a lenha, dividiu um bezerro, um sacrifício em pedaços e pôs sobre a lenha, né? E disse, enchei 4 cântaros de água e derramem, né, ao redor do altar. Deus sempre faz algo impossível. Como é que pode ter fogo onde tem água? Mas ele faz sinais improváveis, impossíveis, para que as pessoas creiam, né? Aí ele falou a segunda vez e a terceira. Num tempo que estava faltando água, aquilo lá era um sacrifício. Porque não adianta nada você ter ouro no deserto, mas se você tem um cantil de água, vale mais que ouro. E lá, aquela água estava valendo muito, porque eles estavam numa seca terrível, né? Então aí, depois que estava pronto o altar, primeiro os profetas clamaram, gritaram, chamaram, se retalharam, se feriram e clamaram pelo Deus deles, Baal, e ele não respondeu. Aí Elias fala assim, ó, fala mais alto, às vezes ele tá no banheiro, ou às vezes ele foi passear, e eles se retalharam, clamaram e nada. E Elias fez esse altar, né? E clamou pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele fala, manifeste-se hoje que eu sou o teu servo e conforme a tua palavra eu tenho feito estas coisas. Aí ele falou, responde-me, responde, Senhor, para que esse povo conheça que só tu és Deus. Perdão, e que fizestes tornar o coração deles atrás. Então caiu fogo do céu, porque o nosso Deus responde com fogo. Deixa eu tomar água.
E caiu fogo, e Deus consumiu o holocausto, a lenha, né? A pedra e o pó ainda lambeu a água. O milagre foi completo. E aí em volta, né? Deus respondeu com fogo, desceu, e o nosso Deus responde com fogo. Que Deus responda com fogo as tuas orações, amém? E queime tudo aquilo que não presta, né? Aí começaram a clamar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí Gideão também, né, tinha feito essa prova e Deus respondeu com fogo. Aí, não contente, ele vai lá e fala, Senhor, o Senhor não se irrita, não fica bravo, mas eu vou pôr um novelo de lã e que só tenha orvalho na lã em volta esteja seco. E quando ele acordou logo cedo, ele foi lá e espremeu uma taça cheinha de água que saiu da lã, em volta estava sequinho. Daqui a pouco ele falou assim, depois ele falou assim, Senhor, o Senhor não se irrita, que agora vai ser o contrário. Para eu ter certeza que o Senhor está falando, né? E nós, muitas vezes o Senhor fala conosco e nós duvidamos. Nós ficamos fazendo prova, ficamos pensando se é Deus mesmo, mas é muito bom nós provarmos em alguma situação difícil que nós precisamos tomar uma atitude muito drástica, né? Principalmente coisas que decidem o destino. Então ele falou, agora então a lã vai ficar sequinha em volta, tudo molhado. Ele acordou, dito e feito, a lã sequinha em volta, tudo molhado. Daí Deus tinha feito uma prova, tinha 32, ele convocou, já que ele ia libertar o povo, ele convocou os homens de várias tribos e vieram 32 mil homens. Aí Deus falou assim, quem é covarde vai embora, 22 mil foram embora. Ficaram 10 mil, aí Deus falou, ainda é muito povo, porque vocês vão pensar que foi a força de vocês, que foi a sabedoria de vocês, que foram vocês que venceram essa batalha, né? Aí Deus falou assim, vocês vão lá na fonte de Arode, e faz uma prova, porque você vai com 300 homens vencer essa baita batalha, porque quem vai guerrear sou eu. E nessa sua batalha, quem vai guerrear é o Senhor, não é a tua força, não é a tua sabedoria, não é o teu poder, mas é Deus que vai guerrear essa batalha. E Ele vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus, né? Então, eles foram e muitos se abaixaram para beber a água. E o Senhor falou, tira esses podem sair. Aí 300 tomaram água assim, ó, como um cachorrinho que lambe, mas que fica de olho. Porque aqueles que se abaixaram, era só vinha o inimigo, dava um empurrão, já acabava com eles, né? Aí aqueles que estavam vigilantes tomando água, Deus falou assim, esses 300 estão prontos para ir com você, Gideão. Esse vai ser o teu exército, né? Esses que são prudentes, que beberam água de forma correta. Aí mesmo assim, Gideão ainda estava meio duvidoso. Então o Senhor falou assim, ó, despede da provisão, das buzinas para o povo, né? E envia o restante para a sua tenda. Mas esses 300 que estão no arraial, você fica com eles, né? E naquela mesma noite o Senhor disse, levanta-te, desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Então, quando Deus dá, quando vem a palavra rema do céu, que Deus libera uma palavra de vitória, é porque é vitória mesmo, amém? É porque Deus já sabe o que Ele vai fazer nessa situação, é porque Deus tem visto a tua aflição, e Deus entra nessa batalha, nessa tarde, para decidir, para resolver, amém? Aí
Aí ele fala assim: e se você ainda tá com medo de descer, desce você e o seu moço por ao arraial. Aí geralmente Jesus envia de dois em dois para pregar o evangelho para que haja confirmação, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares será desligado, e é bom ter uma testemunha, né? A nossa testemunha no céu é o Pai, amém? Então, aí você vai ouvir o que eles estão falando e agora a tua fé vai ser acrescentada mais um pouco. Então, Deus nos dá experiências para acrescentar fé ao nosso coração. Aí ele falou assim: aí então vão se esforçar as tuas mãos. Quando você ouvir o que Deus tem para a tua vida, as suas mãos vão se esforçar. Você vai receber força do Espírito Santo, um ânimo de Deus lá do céu. Quando Deus libera a palavra de vitória, nós temos que fazer a nossa parte, mas quando nós ouvimos que Deus está nesse negócio, que Deus está nos dando esforço do céu sobrenatural, aí as nossas mãos se esforçam, a gente se levanta, aquele homem interior se levanta no nosso espírito, né? O homem espiritual. E aí o Senhor falou: desce ao arraial. Aí desceu ele e o moço até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas, todos os filhos do Oriente, jaziam no vale como um gafanhoto em multidões. Então, tudo aquilo, quando nós olhamos para as circunstâncias, muitas vezes a gente se assusta, né? Às vezes um resultado médico, e ele olhando aqueles homens como um gafanhoto em multidão, aquele monte de camelo. O que os nossos olhos veem, o nosso racional já vai lá e fala: ó, não tem jeito, somando tudo isso daí, nós vamos ser dizimados. Mas Deus estava dando provas, Deus estava falando, Deus estava confirmando, e Deus sabia, né, que ele tinha uma baixa imagem, que ele se considerava um menor, mas é com o menor mesmo que Deus vence. Porque nós com Deus somos maioria, né? Deus não olha para a nossa pequenez, Ele não olha para a nossa mediocridade, Ele não olha para as nossas fraquezas, Ele faz isso mesmo para que a glória seja dEle, porque nós não temos glória. Nós fazemos o que é natural, o que nós conseguimos, né? Às vezes a gente se esforça quando a gente recebe fé de Deus, quando a gente recebe revelações, sinais, a nossa fé é acrescentada, né? Mas quando ele viu aquela multidão lá, mas o Senhor fala assim, ó: pois chegando pois Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Então, Deus deu sonho para o inimigo. Deus vai dar sonhos para o teu inimigo e vai mostrar a obra que ele tem para a tua vida. Eis que um sonho sonhei. Olha, o inimigo, Deus pode dar sonhos para os seus inimigos, para mostrar que ele está com você, para mostrar que ele te defende, para mostrar que você é a menina dos olhos de Deus. Amém, aleluia, né? Eis que um pão de cevada era o pão dos pobres, torrado, rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu, e caíram e as transtornou de cima para baixo. Porque a vitória vem do Senhor, porque o socorro, como o salmista falou: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem de cima. Se Gideão olhasse toda aquela circunstância, a fé dele era abalada, né? Mas o Senhor fala que aquele que duvida, como a onda do mar que vai e vem, não recebe nada. Então nós temos que fechar os olhos para as circunstâncias e abrir os nossos olhos para o Deus que criou os céus e a terra, para o Deus que prometeu que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, que prometeu: digo fraco, eu sou forte,
que é aquele que prometeu, que é aquele que deu a Jesus Cristo, como não nos daria todas as coisas, né? E aí ele respondeu, né? Eles estavam conversando, os inimigos, e Deus fala: Gideão, vai lá com Pura, o seu criado, e escuta o que o inimigo está falando de você. Ele está falando bem, porque eu dei um sonho para ele e avisei que eu vou dar os midianitas na tua mão. Aleluia, né? Aí um estava falando para o outro, né, lá os inimigos conversando. Não é isto, senão outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo esse arraial. Então ele já sabia, o inimigo já sabia que Deus te escolheu, que é você que vai ocupar aquele cargo, que aquilo que Deus tem, aquela cadeira que Deus tem separada para você, Ele é fiel para te fazer chegar até lá. A mão dele te segura da onde você está para o lugar que você deve chegar, amém? Então Deus vai dar sonhos para os seus inimigos, vai mostrar que Ele está com você, que Ele te escolheu, que Ele te chamou. Então o Senhor fala na palavra: pisarão serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada lhes fará dano algum, amém? Então Deus vai fazer você ver sinais para que a tua fé seja acrescentada. Deus fala: felizes os que não viram e creem, amém? E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, olha só, Deus deu sonho e deu interpretação de sonho para os inimigos. E ele conversando, né? Gideão só escutando com o seu servo lá, os inimigos contando o sonho e interpretando. Deus nem deu trabalho para Gideão interpretar o sonho, ele já deu interpretado, né? Aí quando ele viu essa explicação, ele adorou a Deus. Aí, aleluia, depois de tanta prova, depois de tanto sinal que Deus estava falando com ele, depois de tanta revelação, finalmente Gideão adora a Deus e reconhece que é ele mesmo que está falando, né? Então, eles falaram assim, ó: vamos nos levantar, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Aleluia, né? Glória a Deus. Aí os midianitas, Deus reforça a sua fé com sonhos. Deus tem subterfúgios, Deus tem dons, Deus tem armas, tem estratégia, tem sinais. Aonde Deus está, existem sinais, prodígios e maravilhas, porque Deus faz a diferença, né? Então, eles já sabiam que Deus tinha dado todo aquele povo nas mãos dele. Não importa que é uma multidão como gafanhotos, Deus vai mostrar em sonho para os teus inimigos que ele está com você, que você é chamado por ele, que você foi escolhido para uma obra especial, né? Então, agora, depois de ouvir a palavra, Gideão finalmente acredita e adora e reconhece que Deus definitivamente ia dar os amalequitas nas suas mãos, amém? Aí ele repartiu os 300 homens e deu nas mãos deles buzinas e cântaros e tochas de fogo, né? E dissem para que eles olhassem: olha, o que eu fizer, vocês imitem, né? Aí ele falou assim, ó: e quando eu tocar a buzina, todos vão tocar junto, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Aleluia, né? É pelo Senhor essa batalha, e ele te escolheu com um Gideão, uma guerreira, um guerreiro, aleluia. E vocês vão tocar as buzinas e quebrar os cântaros. Aí eles tinham tochas acesas nas mãos ao redor do arraial. Deus dá a estratégia como vencer essa guerra. A instrução que ele ouviu do midianita, ele seguiu, né? Aí seus próprios inimigos vão dar dicas de como você vai vencê-los. Amém? Glória a Deus. E aí o que eles fizeram?
Os midianitas assustados, eles estavam em volta com as tochas acesas, tocando buzina, eles tinham quebrado o cântaro, e nós temos que quebrantar o nosso coração mesmo, nos humilharmos. O Senhor falou: humilhai-vos debaixo da mão do Senhor, e ele vos, ao seu tempo, vos exaltará. Então, quebrar o nosso cântaro é quebrar o nosso eu, é nós dependermos do Senhor, é nós sabermos que sem ele nós nada podemos, né? Aí eles quebraram o cântaro, e nós temos que nos quebrantar mesmo, depender do Senhor para cada batalha que nós não conseguimos, que nós não podemos, e depender dele, não olhar circunstâncias. E temos que levar a tocha que representa o Espírito Santo, né? Então, e aí nos armarmos com a palavra do Senhor, que é a Bíblia, amém? Temos a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos, amém? Então, eles estavam lá armados com as tochas, com as espadas, e gritando, né, pelo Senhor e por Gideão. E aí o Senhor mandou uma confusão, e os midianitas começaram a se matar, eles mesmos. Boa tarde, Noemi, a paz do Senhor chegou no amém. Já estou terminando a palavra, mas tudo bem, depois se assiste, né? Então aí os midianitas começaram a brigar entre eles mesmos. Quando Deus decreta a vitória, Deus manda um pavor no meio dos inimigos, né? E eles começaram a brigar entre eles mesmos, se destruíram, e eles só estavam tocando, só estavam louvando. Tocando as buzinas é o louvor. O louvor chama a presença de Deus. Eu sempre lembro da história de Paulo e Silas, né, que estavam presos porque eles estavam pregando o evangelho. E à meia-noite eles começaram a adorar ao Senhor. E as cadeias se abriram, as correntes que estavam prendendo eles caíram, porque o louvor liberta, né? E eles estavam tocando as buzinas tudo em volta daquele arraial dos midianitas, e eles estavam com a tocha de fogo que representa a presença do Espírito Santo, e eles se quebrantaram, né? Quebraram o cântaro, é o quebrantamento, a dependência completa e total de Deus para as nossas guerras. E aí o inimigo, eles mesmos se mataram, começaram a se degladiar, começaram a fugir, e Gideão já tinha dado ordem, né, para o povo dele que estava espalhado, para persegui-los e matá-los. E Deus deu uma estratégia incomum, uma estratégia do céu, porque a sabedoria de Deus, ela subjuga toda a sabedoria do inimigo, do homem, né? E bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. E assim eles venceram essa batalha, e Gideão conseguiu derrotar os midianitas com a estratégia de Deus, na força e no poder do Espírito Santo. Deus precisou ir dando sinais para acrescentar fé ao coração dele, mas finalmente ele venceu a batalha. E quando o Senhor está conosco, quando ele envia uma palavra de vitória, nós precisamos nos apegar mesmo de todo o coração, ainda que o que a gente esteja vendo é um monte de midianita, um monte de camelo como areia do mar. Às vezes o que nós estamos enxergando nos assusta, nos causa desânimo, nos fala assim: eu vou pendurar a chuteira, vou jogar a toalha. Mas aí Deus, quando na última prova, né, que Gideão estava ouvindo o sonho que Deus deu para o inimigo, que eles iam ter vitória, então os inimigos já ficaram abalados, e Gideão naquela hora adorou. A adoração também traz derrota para os nossos inimigos, né? Porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores, porque existem falsos adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E do Senhor é a guerra, do Senhor é a nossa batalha, do Senhor é a estratégia para vencer, amém? Santo Deus e eterno Pai,
Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, como o Senhor chamou Gideão, o Senhor deu sinais para ele, Senhor, ó Deus, e o Senhor concedeu a vitória, deu estratégia sobrenatural, porque a tua sabedoria sobrepuja a sabedoria do mundo, e o Senhor mesmo deu sonhos para o inimigo. Senhor, dá sonhos para os nossos inimigos, Pai. Ó Deus, confirma a palavra na qual tu nos tens feito esperar, Senhor, ó Deus. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o inimigo já sabe que o Senhor nos deu vitória, ainda que ele resista, ele é um derrotado, em nome de Jesus. Nós amarramos todo espírito da enfermidade, toda investida do maligno contra as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós queremos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra. Senhor, que ela esteja na nossa boca e no nosso coração. Nós queremos, Senhor, te adorar, te louvar, te agradecer, porque fiel é o Senhor que prometeu, o qual também nos capacitará a vencer, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe rica e poderosamente, fica na santa e gloriosa paz do Senhor, e que nós possamos usar as armas do Senhor, né? A tocha de fogo, que é o Espírito Santo, quebrantar o nosso cântaro, né? Quebrantar o nosso coração e nos derramarmos diante do Senhor em adoração, porque Ele é Deus, porque Ele é o dono da nossa vida, é o Senhor da nossa batalha, né? E adorarmos as buzinas, o louvor a Deus, e Ele nos dará estratégia para derrotar esse inimigo que estava afrontando Israel por 7 anos, mas finalmente caiu e foi derrotado, porque foi o Senhor que deu a vitória, amém? E é do Senhor que vem a nossa vitória. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Deus te abençoe rica e poderosamente. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Quinta, sexta e sábado, sol. Domingo, frio de novo. É para ficar em casa com a coberta, né? Deus abençoe rica e poderosamente. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Que todos que entrarem nessa live sejam tocados poderosamente pelo Espírito Santo de vida, que recebam estratégias de Deus para vencer essas batalhas. E no Salmo 70, como o salmista pediu, apressa-te, Senhor, em socorrer-nos. Senhor, dá sinais para acrescentar a fé. Senhor, dá sonhos para o inimigo e que o teu povo possa ver provas de que é o Senhor que está falando e que é do Senhor que há de vir a nossa vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe rica e poderosamente.